Então, continuando aqui nessa parte aqui do título A Postura a Favor da Ilegalidade, ela vai descrever aqui um caso de uma médica e vai tentar enlodar a opinião da médica, ou seja, de uma especialista. Caso não saiba, a médica é especialista. Assim como ela se coloca, né, como filósofa, então, através de seus títulos, a médica também tem um conhecimento, então a gente não pode inverter as coisas, né? Agora, a filósofa, a não sei que ela tenha um título de médica, eu não sei, mas ela tenta aqui enlodar a ideia da médica a respeito de uma situação específica aqui. Vale lembrar, caso a autora aí desconheça, eu posso facilitar para ela. Existe um juramento antigo do pai da medicina, né, Hipócrates, que age, ilumina o código de ética, médica, né? Então, sem entrar nos detalhes aqui, eu tenho informações um pouco sobre ele, mas vale a pena aqui atentar sobre essa questão, já que ela tocou em assuntos bioéticos e tal. Então, já que ela receba, né? Receba agora, sabe? Você falou, foi você, autora, que tocou no assunto bioética. Então está na hora de receber. Então, abre aspas, é assim um juramento. Hipócrates diz: eu juro por Apolo médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumpri segundo o meu poder e minha razão a promessa que se segue, estimar tanto quanto a meus pais aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes essa arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e sem contrato escrito, fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino. Meus filhos, os de meu mestre, meus discípulos inscritos segundo os seus regulamentos da profissão, porém, só a esses aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer, abre aspas aqui dentro das aspas, hein? Atenção aí, abortistas. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza à perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher, atenção, uma substância abortiva. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos patrícios, que disso cuidam. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrando para sempre entre os homens, se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Então, vendo isso daqui, vamos continuar aqui abaixo aqui mais um pouco. Pera aí, pessoal, aí ela vai falar que a médica não sabe das coisas de médico, e ela, filósofa, ela sabe muito bem. Então, abre aspas aqui num pedaço. O fato de que a médica, que não parecia ter muita noção do que falava, e que falava em nome de uma paciente, sem que pudéssemos ouvir a versão da própria paciente, era uma pessoa mal intencionada. Então, quer dizer, a médica que previne o aborto é uma pessoa mal intencionada. Obviamente, não uma pessoa,
Ao contrário, ela até defendia o que entendia ser a felicidade de sua paciente. A mulher pobre, negra, desempregada e moradora da periferia era vista pela médica branca de uma classe social favorecida como uma figura que alcançava a felicidade por meio de sua realização como mãe. Mãe não de uma criança apenas, mas de uma vasta prole. Fiquei pensando na quantidade de filhos que aquela mulher branca e rica, médica, deveria ter. Então é a mesma ladainha de expor dois opostos e jogando a culpa mais uma vez no capital, né, como sempre há de se esperar. Não achei que fosse oportuno perguntar naquele momento. Fiquei com medo de cometer uma falácia de homem, que é aquela pela qual atacamos o sujeito que profere uma opinião e não a opinião mesma. A defesa da ideologia da maternidade, feita pela médica, era realmente ingênua e até dava a impressão de que ela era uma boa pessoa. Então, quer dizer, qualquer coisa que fuja da opinião dela precisa ser demonizada, né? Fosse uma pessoa boa, mas era impossível não ter em vista que ela praticava um tipo bem perverso de bondade. Então existe uma perversão na bondade de impedir o aborto. Aquela bondade que na verdade acoberta uma maldade sem igual. A bondade entre aspas, que causa efeitos maléficos e que não se responsabiliza pelo que faz. É engraçado, né, que faz efeito. Então, uma mãe que aborta, então ela fica feliz pelo resto da vida, né? Não há caso ao contrário, né? As mães que abortam, elas acabam tomando remédio, se arrependendo bastante, daí por diante, sabe? Porque é uma escolha irreversível, né? Uma vida perdida, nunca mais, né? Sem contar o julgamento pós-morte, né? Efeito com cujo fundo se pode perguntar se não reside algo de muito maligno na forma de uma ideia ou princípio que é pregado contra o outro, mascarando-se de ser a seu favor. Ouvindo aquela médica naquela hora, me lembrei dos pregos das mãos de Cristo, de um documento de Carla Gallo, O Aborto dos Outros, no qual uma mulher, evidentemente pobre, aparecia algemada por ter feito um aborto. Daí por diante. Então, aquele mesmo argumento, eu fiz umas anotações aqui só para encerrar isso, que também não está chato. Quero passar para outras coisas, até para outro autor, para dar uma pausa nisso, para não ficar também exaustivo um autor só. Caraca, já tem coisa pra caramba aqui, mas bom, vamos tentar fazer aqui. Nessa quarta parte, então, eu anotei aqui sobre a postura a favor da ilegalidade. Médica falando contra o aborto é um tributo ao juramento do pai da medicina, juramento de instrução aos futuros médicos, né, para não administrarem substâncias de veneno abortivo. O aborto é assassinato de um inocente, é um crime antidemocrático. Ela que é democrática, ela impede que o bebê participe dessa democracia, né, entre aspas, só pelo fato dela não ter visto ainda, ou ele não ter uma forma que ela julga humana, vamos dizer assim. Aí eu falo aqui também da mulher pobre, negra, desempregada. Poderia ter usado camisinha, isso é um fato. Poderia ter usado camisinha. Os remédios estão aí. Com relação a isso, eles tratam essas coisas como se tivesse parado num tempo. Uma das coisas que a esquerda também usa, ela estaciona num tempo e analisa a sociedade atual como se fosse, sei lá, há 20, 30, 40, 50 anos atrás, sabe? E não atualiza, né, essas questões de preparo, de conceptivo e tal, de informação. A informação está na palma da mão e ela sempre relativiza e tira de contexto as coisas, né? Congelando a imagem, né? que aconteceu em uma época, né? Essas épocas, principalmente no Brasil rural, né? Trazendo para os dias de hoje. É uma tática também da esquerda. E essa questão também da opressão, né? Não sei, colocar lá um tipo de coitadismo ou um tipo de fato, o que tem a ver o fato de ser mulher, pobre, negra, desempregada, o que tem a ver isso? O que está em jogo ali é a vida do outro, do semelhante. Vocês não plantam amor,
né? Vocês cuidam de planta, mas de pessoas são descartáveis, na opinião de vocês. São veganos, mas são contra a morte de animais, mas são a favor da morte de humanos, né? Aí depois eu falo aqui também que nós não devemos desacreditar nas pessoas. Você que exalta, como é que agora você desacredita? Então, quando é para o seu argumento, você desacredita. Você desacredita como se fossem inocentes, então, ainda mais nos dias de hoje. Então, congela o passado. De acordo com a narrativa, ela reforça, né? Ela diz que a sociedade é que tem um descaso dessas pessoas e tal, e que elas são capazes, e agora, de acordo com a narrativa aqui, não, elas são incapazes de ver a verdade, incapazes de conhecer o que é certo e o que é errado, pelo simples fato de serem mulheres, de serem negras, e desempregadas e por serem pobres, né? Acredito que a informação esteja aí. É claro que nem todo mundo tem ainda, né, de forma geral, esse acesso à educação, mas existem níveis no caso aqui, a única a se considerar pela falta de informação. O fato de ser mulher interrompe a falta de informação? Não. O fato de ser negra interrompe a falta de informação? Não. O fato de estar desempregada interrompe a falta de informação? Não. Com relação contraceptivos e tal, e com relação ao uso de camisinha. Então, o que sobrou aqui? Então, o fato de ser mulher não, o fato de ser negra não, o fato de estar desempregada não. Vamos ficar aí, o fato de ser pobre, porque eu imagino que hoje o boca a boca, e hoje de uma maneira ou de outra você encontra camisinha em diversos lugares, você encontra, e várias campanhas foram feitas aí, a não ser que seja uma pessoa bem pobre e quase que isolada do mundo, assim, que viva numa ilha, assim, praticamente. Aí você pode ter alguém que realmente vacilou e não se cuidou, sabe? Fora isso, se foi a intenção dela e se ela julga ser necessário esse outro filho, a escritora aqui, ela quer ser a juíza, né? Ela põe o descrédito na média e auxilia assim ter, de acordo com o pensamento dessa pessoa aqui, que é pobre, etc., e que a autora coloca como incapaz. Então, na visão da autora, a pobre, vamos colocar assim, né? A pobre aqui, que ele sempre coloca o negócio de rico contra pobre, por isso que falou dos filhos da doutora e da formação dela. Então, quer dizer, na cabeça dela, o fato de ser pobre deixa ela incapaz de perceber a realidade, e que a doutora seria, assim, o mal, assim, sabe? A vilã, e levaria essa decisão errada, a concepção da escritora errada, porque só ela é a certa. Então, assim, ela sabe mais que a medicina, ela sempre sabe. A arrogância também, o pedantismo, permeia também os diálogos da esquerda, né? Vale lembrar isso daí, mas vamos tentar avançar aqui. Eu coloquei aqui mesmo, não é pelo fato de ser negro, pobre, desempregado, o que seja, não é uma condição, não é uma condição que devemos desacreditar, achando que isso justifica algum tipo de descuido. Talvez a única coisa que a autora tenha razão com relação a isso ainda, nos dias de hoje, a falta de investimento de propagandas, de auxílio a esse tipo de... Assim, somos contra o aborto, mas também temos que ter aí o princípio de informar, né? Esse encargo, essa missão também de transferir a informação com relação a isso. Então isso já ajudaria bastante, sabe? No princípio, intensificar a informação, seja através de propaganda, ou qualquer que seja, ou campanhas, ou palestras, etc. Então tem que haver contrapartida. Isso daí nós concordamos. Então, assim, eu até coloquei a importância dessas campanhas, né, de prevenção, né. Aí eu vou que, mais uma vez, a autora um tipo de perfil estrategicamente para encorpar os argumentos falsos, argumentos que a esquerda sempre usa, e usa pessoas como meio para atingir o fim, que é a revolução. Então, assim, quando ela fala, ela descarta, né, ela faz a separação do rico e do pobre. Então, assim, a doutora não ajuda na revolução, então tem que ser desmoralizada, rebaixada, enlodada. Agora, a moça lá, pobre lá, ela tem causas peculiares, e ela tem que ser usada como meio, e várias outras mulheres estão, assim,
uma situação parecida com a dessa pessoa aqui em específico. Então, assim, como ela é da causa da revolução, ela precisa pegar tudo que sobra, né, independente dela ter amor ou não, independente, o que está aqui em jogo é o fim. Então, assim, eu pego as pessoas vulneráveis, ou pego as pessoas desacolhidas ou acolhidas. Quando acolhidas eu inverto, difamo os acolhedores, me oponho a eles e venho com a solução. Só que essa solução supostamente beneficia a pessoa que necessita do apoio. Só que a pessoa que necessita do apoio, coitada, ela não, digamos, ou ela não quer dizer que não tem isso, tá? Mas na grande maioria das vezes estão em situação de vulnerabilidade em que qualquer ajuda é bem-vinda, sabe? Inclusive a ajuda de uma comunista, etc. Sabe? É assim que eles jogam. Como ninguém dispensa nenhum tipo de ajuda, como as pessoas se tornam fãs ou adeptos ou admiradores ou seguidores de quem as ajuda, né? De quem chega primeiro, né? Mas quem se dispõe a ajudar, principalmente em caso de carência desses benefícios, assim. Existe um tipo de gratidão aí, então ela consegue, digamos, manipular, ou ela consegue cativar, no sentido negativo, né? Colocar num cativeiro seu para engrossar as camadas aí da revolução. Depois da revolução, essas pessoas, na sua maioria das vezes, historicamente, são tratadas como lixo, sabe? É isso que acontece. Eu coloquei observação sobre isso. A divisão étnica por meio da generalização, a divisão monetária, o eu contra eles, o jogo do eu contra eles, né? É a ferramenta política da esquerda. É a esquerda que usa pessoas como massa de manobra para seus fins. Ela ataca então a médica pelo simples fato de ser branca, demonizando a sua opinião. Tem aqui uma boa parte, e aí continua. A autora demoniza homens sem ter tido filho homem, generaliza e se acha nesse direito. O efeito maléfico é o que eu vou falar da questão de instigar, abortar, né? Quando ela faz esse papel que ataca a doutora, ela instiga o aborto, né? Vamos ser sinceros, essa legalização do aborto vai deixar em banalidade. O que está em jogo é isso, a essência da coisa é essa. Qual que é o problema da legalização? Um dos problemas, mas assim, lógico, né? O primeiro problema é o fim extinguir a vida de um inocente. Mas um outro problema seria a banalização da vida, sabe? Então qualquer pessoa que aparecer lá com a lorota, se é verdade ou não, de que está grávida, assim, né, fora dos planos, assim, a pessoa vai ganhar o direito de abortar. Imagina o quanto de feto que não vai entupir o lixo dos hospitais por serem considerados coisa, né? Então a mesma pessoa que ama a planta, conversa com plantinha de manhã, ela odeia o feto que é uma pessoa em formação. Então a pessoa, é engraçado que ela odeia pessoas em formação e ela dá formação, ela é professora, né? Uma professora que odeia pessoas em formação como um todo, né? Tanto geneticamente, tanto intelectual e espiritual, etc. Então, assim, para ver o nível de contradição, né? Então, ela não teve filho homem, então ela não sabe o que é isso. Ela fala pelos cotovelos. A médica, ao salvar uma vida, agora é colocada no banco dos réus. Tática usada pela sinistra. A gente passa aqui as últimas considerações aqui, vamos lá. A autora deveria ter visto o documentário O Grito Silencioso, feito por um médico abortista, que no final da profissão, da aposentadoria, resolve filmar, entre aspas, né, a coisa, né, a criatura, né, o embrião, segundo a autora, chegando a ver as suas ações de contração e medo antes da morte. A criança, nascitura, percorria o útero, tentando fugir da agulha abortiva. Acho que as mulheres feministas, como de praxe, não valorizam coisas que escolheram não perceber, não enxergar, fazendo vista grossa, descaso pela vida, que não é sua. Aí vem a pergunta, existe opressão maior que essa? Como cai em contradição, né? Quem não é visto não é lembrado, inclusive a morte invisível de um nascituro. E aí, para a última parte aqui, que a autora diminui as mulheres pobres como se fossem burras, incapazes de tomarem uma boa decisão. Para ela, a médica, mulher também, precisa ser desqualificada e desprezada. Então você está vendo que é mais pela revolução, está vendo que ela pega duas mulheres
colocam elas em conflito pessoal pela prosperidade de uma e a, digamos, entre aspas, quem vai dizer isso é a própria pessoa, mas na cabeça dela a frustração de outra. Então, quer dizer, a doutora, mesmo sendo mulher, eu não defendo porque ela é privilegiada, e a outra desprivilegiada, a outra que pode servir para alguma coisa, que pode servir para a revolução, essa sim eu defendo. É nesse nível que eles trabalham. Para o mal, aí termina, né? Para o mal da filósofa, a médica teve formação para isso, cada um no seu quadrado, a não ser que a ditadora, entre aspas, filósofa, também tenha formação em medicina. Aí eu termino aqui, sabe? O aborto é assassinato, em boa clínica ou no improviso, né? Ou qualquer forma de assassinato clandestino e tal. Não deixa de ser assassinato independente, é isso. Para os conservadores, sabe? É a busca da não banalização do ser humano, sabe? O simples fato de ser feto não quer dizer que seja uma coisa, o simples fato de estar dentro das mulheres não significa que não significa que não seja uma outra vida, um outro ser em transformação. Aborto é assassinato de qualquer modo, de qualquer forma, sobre qualquer condição e aspecto. Crime maior é invocar um ser de algum lugar de paz para depois matá-lo. É isso aí mesmo, um ser de um lugar de paz para depois matá-lo. Eu não lembro quem eu era ou se existia, né? De acordo com Platão, sim, né? Mas eu não lembro, quando eu era antes de nascer, depois. Não, só depois de muito tempo. Então, esse ser invocado deve cumprir o que essa invocação implica, né? E não ser exterminado como fazem. É isso aí, até mais.